Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, continuando o nosso módulo de carreiras bancárias, a aula de hoje a gente vai abordar sobre correio eletrônico, algo que é muito cobrado nas carreiras bancárias, até porque, para quem não sabe, né, toda vez que a gente faz uma comunicação, a formalização oficial, né, a forma de você entrar em contato com o cliente é através do e-mail. Então esse é um assunto que vocês precisam ficar muito atento, porque cai bastante para carreiras bancárias. Então, sem mais delongas, vamos entender o que pode ser cobrado, tá? Bom, o que é o correio eletrônico? O correio eletrônico nada mais é, turma, do que o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas. É para que você compreenda de forma mais adequada, né, que você consiga fazer um paralelo, é como se fosse o correio, só que digital. Então você encaminha e você recebe mensagens eletrônicas. Até então sabemos a definição. Só que as bancas, principalmente a Sesgran Rio, que vai ser a banca responsável por fazer o concurso do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal, ele cobra muito a questão das características. Então, a primeira característica que você precisa saber: um correio eletrônico, tá? Um serviço, um provedor de e-mail, ele não é em tempo real. Então, o que você precisa ficar atento? Quando o professor João Kleber ele encaminha um e-mail para você, às vezes ele chega rápido e você imagina, supõe que ele é em tempo real, né? Enviou, recebeu. E você precisa ficar atento de uma coisa muito importante. Porque eu tenho a figura do remetente, aquele que envia o e-mail para você, e eu tenho também a figura do destinatário, aquele que recebe o e-mail. E o que acontece? Se eu, professor João Kleber, encaminhei o e-mail para você, eu tenho que estar com conexão com a internet. Claro, lógico, né? Mas se o destinatário, por exemplo, ele não estiver com a internet, esse e-mail fica parado como se fosse num local temporário no servidor de e-mail. Um exemplo, imagine que eu estou encaminhando um e-mail para uma pessoa que possui o Gmail, então fica lá no serviço do Google. Eu estou encaminhando uma pessoa que tem um e-mail Hotmail, fica na Microsoft. Então perceba, encaminhei o e-mail, só que o destinatário, você está sem internet, você não vai receber o e-mail, ele fica parado. Assim que você restaurar a conexão com a internet, ele vai encaminhar para a sua caixa de entrada. Então fiquem atentos. O e-mail não é em tempo real. Eu preciso que tanto o remetente que enviou o e-mail quanto o destinatário tenha acesso à internet. Beleza? Então fiquem atentos com isso. Isso é a primeira característica que você precisa saber. Agora, falando mais de forma técnica, nós temos alguns conceitos que são bem abordados na questão de correio eletrônico. Primeira coisa, multiplataforma. Se você pegar a tradução literal de multi, o que significa multi, turma? Multi são muitas, plataformas são maneiras. Então, hoje, um e-mail, existem várias formas de você acessar. E como seriam essas várias formas de acessar? Independente se você esteja utilizando smartphone, tablet, desktop, ou um notebook, ou até uma Smart TV, você consegue ter acesso. E isso seria o que? Multiplataforma física, independente do equipamento. Outra coisa que é importante também, tá? Quando você utiliza um serviço de e-mail, vamos pegar, por exemplo, o Google, que é um dos mais conhecidos e um dos mais utilizados. Independente do sistema operacional que você esteja utilizando, você pode estar utilizando, por exemplo, Windows, eu posso estar utilizando o Linux, tá? Eu posso estar utilizando o navegador Opera, eu posso estar utilizando o navegador Google Chrome, eu posso estar utilizando o Microsoft Edge. E aí você pode até me perguntar, mas professor, para que eu preciso saber de tudo isso? É para você associar a ideia que, independente do equipamento, da parte física, independente da parte software, da parte lógica ou dos sistemas que você esteja utilizando, um e-mail você vai conseguir ter acesso, lógico, desde que você tenha uma conexão com a internet. Então, por isso que nós citamos, né, nós inferimos que o correio eletrônico, tá, ele é um sistema, logicamente, multiplataforma. Perfeito? Então, primeira característica aí cobrada para o concurso, a gente acabou de
resolver. Outra coisa importante, os serviços de e-mail normalmente são gratuitos. Quando se trata de concurso público, ele cobra sempre dois, né? Ele cobra a questão do Outlook, ele cobra a questão do Hotmail, né, que é vinculada à Microsoft, ou ele pode cobrar o Gmail, que é vinculado ao Google. E aonde que eu quero chegar? Essas duas empresas, que são as mais cobradas em concurso público, eles têm vários tipos de plano. E o primeiro plano é o gratuito, tá? Esse plano gratuito, ele te dá um limite de armazenamento. Então vamos pegar o exemplo, o Google. O Google, você pode ter um Gmail, né? Você pode ter um e-mail vinculado ao Gmail, na qual você pode ter até 15 GB de armazenamento, tá? Lembrando, palavrinha-chave aí, tá? Toda vez que a nomenclatura acabar na palavra byte, significa que nós estamos referindo a armazenamento. Perfeito? Então, o Google, ele tem 15 GB de armazenamento. Só que isso não é padrão para todas as operadoras, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Outlook, ele tem 5 GB, tá? E é onde que eu quero chegar? Quando você utiliza um serviço de e-mail, ele tem limitações. Então, se na sua questão, tá, ele inferir que não há limite de armazenamento, é falso. E aí outra coisa importante também que você precisa saber sobre correio eletrônico. Então, eu estou utilizando o Gmail, chegou lá nos 15 GB, lotou a minha caixa de mensagem. Então, o que vai acontecer? Você não consegue nem enviar e nem receber e-mail, tá bom? Ah, mas o fulano acabou de me enviar e-mail. O que acontece? O seu provedor de e-mail, vamos pegar o exemplo como o Google, ele fala o seguinte, ó, você está impossibilitado de receber e enviar mensagens, e aí para isso, ou você exclua os e-mails que você não utilize mais, ou você contrate um plano maior, e logicamente que esse plano que tem maior capacidade de armazenamento, ele é pago, tudo bem? Então, fiquem atentos. Se a sua caixa de e-mail lotar, tem duas opções. Ou você exclui as mensagens que você não utiliza mais ou não tenha tanta relevância, ou você tem que adquirir, tá, um novo plano. Outra coisa que é bem importante, quando você adquire um novo plano, não significa que você vai ter um novo e-mail. Significa que vai aumentar a capacidade do armazenamento da sua conta, tudo bem? Então, fiquem atentos sobre esse conceito aí, tá? Então, os e-mails, eles têm limitações, tá? Dependendo, tá? Do serviço de e-mail que você esteja trabalhando. Outro assunto que é muito importante, os servidores de e-mail hoje são integrados com serviços de computação em nuvem. Se computação em nuvem você não se recorda, é sinal que você pulou a nossa aula de redes de computadores, que é a base de qualquer concurso público hoje. Por quê? Hoje todo mundo ele respira, ele vive conectado com a internet. E o que é a computação em nuvem? Computação em nuvem nada mais é do que você armazenar um arquivo, um sistema, um site em um local na qual onde você não se encontra. Traduzindo, você tem uma empresa e essa empresa possui um conjunto de computadores que nós chamamos de data centers, na qual ela é responsável por administrar todos os arquivos da sua empresa. Situação hipotética, você foi lá e perdeu, por exemplo, o notebook, você perdeu o computador na qual você fazia conexão com o serviço de e-mail. Você perdeu todos os seus e-mails? Não. Por quê? Essas informações estão armazenadas na nuvem, e a nuvem possui backup, que é algo também muito importante que a gente fala na aula de redes de computadores, que nada mais é do que cópia de segurança. Então, hoje os serviços de e-mail são integrados com a computação em nuvem. Como pode cair em prova, professor? É o seguinte, quando tu encaminha um e-mail, e aí outra coisa também que é característica, tá? Acho que ele está no próximo slide. Você
pode anexar, tá? O que é anexar? Você vai incorporar, tá, um arquivo dentro da sua mensagem, tá bom? Quando você incorpora um arquivo dentro da sua mensagem, você tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo, tá? Arquivos que possuem a extensão .exe, que são executáveis, são bloqueados por questões de segurança, porque ele pode instalar algum aplicativo e, consequentemente, os serviços de e-mail para bloquear a disseminação de vírus, ele bloqueia. Então, primeira coisa, quando você incorpora um arquivo a uma mensagem de e-mail, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo. Perfeito? Segundo, vamos imaginar que esse arquivo seja um arquivo benéfico. Um exemplo, um relatório em PDF. Quando você faz o upload, né, lembrando que o upload, aula de redes novamente, né, você pega um arquivo que está dentro do seu computador e sobe para a internet, esse arquivo ele precisa obedecer às regras do serviço de e-mail. Vamos pegar como padrão o Gmail. Se passar de 10 MB, ele não manda. Ele fala, olha, esse arquivo aqui é muito grande, eu não consigo encaminhar. Só que, como nós temos o acesso à computação em nuvem, os serviços de e-mail hoje estão inteligentes. E como eles estão integrados com a nuvem, exemplo, se nós temos o Gmail, está integrado com o nosso amigo Google Drive. Se nós temos, por exemplo, o Outlook, está integrado com o OneDrive, por exemplo. Ou o Dropbox. O que acontece, turma? Quando você anexa um arquivo, vamos imaginar que ele tenha 15 MB. Então ele não vai ser possível inserir dentro dessa mensagem. O que o servidor ele já faz? Um exemplo, o Gmail. Ele pega este arquivo, faz o upload, só que ele faz o upload na nuvem. E aí você vai encaminhar a mensagem, só que não vai chegar o arquivo para o usuário. Vai chegar um link, lembrando a aula de Word, né? Links são atalhos, né? São como se fosse um link de navegação para você obter acesso à informação, na qual a outra pessoa, o destinatário, vai receber essa informação e aí ele vai clicar no link e vai poder baixar o arquivo. Então, fiquem atentos. A integração da computação em nuvem facilita, né, quando você possui um arquivo que é muito grande. Porque você não consegue, por exemplo, encaminhar via mensagem de e-mail. Então o que tu faz? Você anexa o e-mail, só que ele automaticamente gera, né, o upload para a nuvem. E ele vai encaminhar somente o link para que o usuário que receba a tua mensagem baixe, né? Só que ele, né, às vezes a pessoa tem pouco conhecimento, né, e nem vai imaginar que aquela mensagem, né, aquele e-mail, ele não está redirecionando para a nuvem, ele imagina que a mensagem está sendo baixada, o arquivo em si está sendo baixado dentro da mensagem de e-mail. Então, fiquem atentos. Se o arquivo for muito grande, qual que é a opção que eu tenho de encaminhar o arquivo para uma outra pessoa? Armazenando na nuvem, tá? E assim, nós pegamos as 3 características de um correio eletrônico. Então, ele é multiplataforma, ele tem a questão de limite, deixa eu até colocar aqui, ele tem a questão de limite, né, dependendo do serviço de e-mail que você esteja trabalhando, e ele também tem a parte de integração com serviços da computação em nuvem, tá? Falei para vocês sobre que ele não é tempo real, então eu preciso que o remetente e o destinatário tenham conexão com a internet, lembrando que dependendo da conexão da internet pode ser mais rápido, também como pode ser mais demorado, beleza? E uma das coisas também que é cobrada sobre carreiras bancárias, eles perguntam se você sabe se aquele e-mail é válido ou não. Então ele te pergunta, turma, como é a composição de um e-mail, que é o que a gente vai ver agora nesse slide, tá? Desculpa, gente. Então vamos lá. Aqui eu estou dando 2 exemplos para vocês de e-mails que podem ser cobrados. Então o primeiro exercício aqui, nós temos o serviço, né, do Gmail, então é joão@gmail.com.
que eu preciso saber, professor? O e-mail, ele tem 3 partes principais. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Alguns e-mails podem ter 4 partes, mas a gente vai aprender no exercício 2, tá? O que é a primeira parte? É a caixa postal, tá? O que é uma caixa postal? É como se fosse o CEP da sua casa. É uma identificação lá, ó. O CEP 78 Parará Piriri é referente à casa do professor João Kleber. Perfeito? Professor, ficou muito técnico. Então isso aqui, ó, é o nome do seu e-mail. Pronto, é o nome do seu e-mail. Tá? Então, neste caso, o nome do meu e-mail é João. Perfeito? Depois que você tem o nome do seu e-mail, qual que é a próxima parte? Você tem o símbolo do arroba. O que o símbolo do arroba ele representa? A partir do arroba, você vai ter informações sobre o provedor. Professor, o que seria o provedor? A empresa que administra o seu correio eletrônico. Neste exercício é Gmail. Então significa que o meu provedor é o Gmail. Mas poderia ser Hotmail, poderia ser Outlook, poderia ser Terra, tá? E lembrando, ó, se eu tenho esse e-mail aqui, ó, joão@gmail.com. E se eu tenho esse e-mail aqui, ó, hotmail.com. Esses dois e-mails são completamente diferentes. Mas tem o mesmo nome, beleza, mas o serviço ou o provedor de e-mails são diferentes. É como se a gente tivesse a seguinte forma, ó, eu tenho o carro Gol, como eu tenho também a empresa de transporte aéreo Gol. Mas é o mesmo nome. Não, mas os serviços são completamente diferentes. Então, se liga nisso aí, tá? Que esse aqui são e-mails distintos, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui pra gente continuar. Então, vimos que a segunda parte é o provedor. Esse provedor é a empresa, tá? Que fornece para você o tipo de e-mail. A terceira parte, tá? Seguida do ponto, ela é representada pelo tipo de empresa. Então aqui, tipo de domínio. Ou tipo do provedor. Aqui, domínio. Ou provedor. Então o que seria isso? Inclusive eu vou até apresentar o slide para vocês, tá? Que a gente tem vários tipos aqui, ó. É o próximo. Nós temos .com, comercial, .edu, educacional, .gov, governamental, militar, org, organizacional, tá bom? Então, a gente precisa saber sobre isso. E nesse aqui, acabou a nossa nomenclatura, tá? Então, eu tenho aqui joão@gmail.com. Então, aqui acabou a nossa nomenclatura. E aí, no início, que eu falei sobre a questão de composição, eu tenho o exercício 1 que eu tenho 3 partes e eu tenho o exercício 2 que tem 3 partes. Desculpa, 4 partes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença? Toda vez que você bater um olho no e-mail e ver essa composição de 3 partes, significa que nós estamos trabalhando com um e-mail que ele é internacional. Assassinei o português aqui, né? Sidney e Bodão vão ficar com raiva de mim. Internacional. Beleza? Normalmente o e-mail que é do tipo internacional, ele é mais caro, tá? E quando você tem 4 partes, significa que ele possui uma nacionalidade. Então, pegando o mesmo exercício, aqui eu tenho a caixa postal, aqui eu tenho o provedor, tá? Aqui eu tenho o tipo de provedor e 4 eu tenho a nacionalidade, tá?
Então, neste caso aqui, ó, a minha nacionalidade é brasileira. Se eu fosse ler a composição desse e-mail, seria da seguinte forma. Como é que é o nome da caixa postal? João. Quem é o provedor de e-mail? Gmail. Qual é o tipo de provedor? Comercial. Ele possui uma nacionalidade? Possui. Qual é? Brasileira. Se tivesse PT, Portugal e assim por diante. Tá? Então, esta é a composição. E aí você precisa saber, tá, turma? Que, tá? Nós temos e-mails que pode ser internacional, como também a gente pode ter e-mail que seja nacional, tá? Então, falei também sobre a questão de tipo de domínios, agora chegou também a falar sobre as características de protocolos. E aí percebam, tá? Que uma matéria, ela é base para outra. Protocolos a gente viu lá na aula de redes de computadores, né? O que é protocolos? Protocolos nada mais é do que leis. O que são leis? Por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, eu preciso respeitar as leis de trânsito. Se eu, por exemplo, estou desmatando uma área florestal, eu vou responder pelas leis ambientais. Se eu estou, por exemplo, empregando uma pessoa, eu vou responder pelos direitos trabalhistas. Então percebam, cada área que a gente trabalha tem leis. E quando você fala de computação, cada área ou cada tipo de serviço na qual você está inserido possui um tipo de protocolo. E quando a gente trabalha sobre e-mail, tem 3 protocolos que precisa estar na ponta da língua. E isso aí, gente, não cai em concurso público não, tá? Despenca. A questão de protocolos de envio e recebimento de e-mail está praticamente em todas as áreas. Fiscais, carreiras policiais, carreiras bancárias, precisa saber sim sobre protocolos, tá? E existem 3 que caem no seu concurso. Você tem o SMTP, você possui o POP e você possui o IMAP, tá? O SMTP, ele é o mais simples, tá? Porque o S, você vai lembrar que é send. E o que significa send? Enviar. Então, toda vez que você faz um envio de e-mail, você tem que utilizar o e-mail SMTP. E aí, infelizmente, tá, gente? Você precisa saber a questão de acrônimos, tá? Quando fala sobre redes de computadores, quando fala sobre a questão de e-mail e menciona a palavra protocolo, precisa saber todas as nomenclaturas, perfeito? Então, se eu vou enviar um e-mail, é SMTP. Agora, o que mais cobra em concurso público é a diferença entre o POP e o IMAP. Os 2 protocolos são responsáveis por receber um e-mail. E aí, normalmente a gente é muito mais visual, né, do que textual. Por isso eu coloquei essas 2 imagens para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos tentar entender o que ele está cobrando pra gente, tá, gente? POP e IMAP, os 2 são responsáveis por recebimento. Perfeito. Então, se tiver uma questão no concurso público perguntando quais são, né, ou qual seria um protocolo para receber e-mail, você poderia colocar ou POP ou IMAP, certo? Beleza. Agora, o que eu preciso saber? Um possui uma característica que permanece o arquivo somente em um local. O outro possui uma característica que ele vai criando cópias dos arquivos, né, dos e-mails, em todo e qualquer dispositivo que solicitar acesso à informação. Então, para facilitar o entendimento, nós vamos apelidar o POP do atalho Ctrl X e nós vamos apelidar o nosso amigo IMAP do Ctrl C. Então, vamos relembrar a aula de Word? Qual é a finalidade do Ctrl X? Aí você pode pensar assim, nossa professor, isso é fácil, é recortar. Mas eu estou te perguntando o conceito que está por trás de recortar, você sabe? Porque é muito fácil falar recortar, mas tem que saber a ideia que está por trás. Recortar, o que ele faz? Ele move, ele transfere
você retira do local de origem e passa para o local de destino. Então a palavra-chave é mover, tá? Então você vai pegar aqui, o POP, ele faz uma movimentação, perfeito? E o Ctrl C é referente ao IMAP. O que o IMAP faz? E aí você pode ter, eu tenho certeza que vocês pensaram, Ctrl C é fácil, professor, é copiar. Mas aí é a mesma coisa que a gente fez no recortar. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia de copiar é você deixar um arquivo no local de origem e criar uma cópia no local de destino. Então agora eu não possuo somente um arquivo, eu possuo 2 arquivos, tá? Então essa diferença é crucial. Sabendo dessa analogia, dessa brincadeira que a gente fez comparando outras matérias com informática, fica mais fácil de entender agora. Por quê? Eu vou apresentar para vocês o conceito. O POP, ele faz da seguinte forma. O professor João Kleber encaminhou um e-mail para você, aluno. Então o que acontece? Imagine que seja o Gmail, tá? Mas poderia ser qualquer um. Então a mensagem, ela vai vir, vai cair dentro do Gmail, e aí o Gmail vai perguntar, beleza, está configurado o e-mail do professor João Kleber POP ou IMAP? Ah, está configurado POP. Então o que ele faz? Ele vai encaminhar essa mensagem para o computador ou dispositivo que esteja cadastrado. Aí o que acontece? Quando você tem o POP, essa mensagem fica só naquele local. E aí vamos imaginar que eu tente acessar de um outro computador. Quando eu vou acessar, eu até consigo. Isso poderia até ser pegadinha de concurso público. Eu consigo fazer login no meu e-mail. Só que quando eu vou buscar as caixas de mensagens, não aparece nada. Vai apresentar como se estivesse vazia. Por que vai apresentar como se estivesse vazia? Porque foi configurado o POP. Então o que o POP faz? Tira do local de origem, que é o servidor, e transfere para o local de destino. Aí você fala assim, nossa professor, mas não entendi. E aí a pergunta é o seguinte, imagine que você seja um gerente lá da agência, da carreira bancárias. O que acontece? Você precisa ter acesso ao seu e-mail somente no local de trabalho. Lembre-se da aula de segurança da informação. Hoje o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público é a informação, turma. Então o que acontece? Você não pode, por exemplo, ter acesso a esse e-mail na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu namorado, sua esposa, enfim. Então você só vai conseguir ter acesso àquela informação lá no local de trabalho, na sua agência. Então, por exemplo, se você só consegue ter acesso ao seu e-mail neste local de trabalho, pergunta de prova, que tipo de protocolo foi configurado? E aí você tem que lembrar da aula do professor João Kleber. Só pode ser 2 e-mails, ou é POP ou é IMAP. O POP só armazena ou só, digamos assim, tem acesso em um local. E foi isso que eu acabei de citar, só que agora como forma de exercício. Se eu, professor João Kleber, só consigo ter acesso ao meu e-mail lá na agência, significa que foi configurado um tipo de protocolo chamado POP. Por isso que é a ideia que a gente passou aqui, né? Ctrl X. Ele move somente para um único dispositivo. Lembrando, esse único dispositivo pode ser multiplataforma. Pode ser computador, tablet, que mais? Um smartphone, beleza? Então é isso que vocês precisam ficar cientes. Se o nosso amigo POP ele move, o nosso amigo IMAP ele cria uma cópia, tá? E o que é criar uma cópia? Você deixa um arquivo no local de origem e você deixa um arquivo no local de destino. Perfeito? Então, agora vamos pegar o mesmo exercício. Você encaminhou o e-mail para o professor João Kleber, beleza? E aí, imagine que continua sendo o Google, tá? O Gmail. Então essa mensagem ela chega no provedor do Google e aí o Google vai perguntar, beleza, qual é o protocolo que está configurado na conta do João Kleber? Ah, está configurado o IMAP. Beleza, o IMAP qual que é? Ctrl C. Então, tentei acessar do meu computador, o que ele faz? Opa, está aqui uma cópia do arquivo para você. Tentei acessar agora do tablet, está aqui uma cópia para você. Tentei acessar da minha Smart TV, está aqui uma cópia para você. Então, conseguiram entender a ideia?
Quando você tem o IMAP, você tem multidispositivos. Significa que qualquer dispositivo computacional que acesse o meu provedor de e-mail vai ter acesso àquele e-mail. Diferentemente do nosso amigo POP. Então, os dois são completamente diferentes. E isso aqui que eu acabei de citar para vocês não cai em concurso público não, tá, turma? Despenca, despenca, beleza? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento, como é que se dá a palavra-chave. Então, até colocar aqui, ó, o acesso ao seu e-mail. O acesso ao seu e-mail, turma, pode se dar de duas formas. Você pode ter acesso via webmail, ou você pode ter o acesso via cliente de e-mail. Professor, qual que é a diferença dos dois? O webmail, como o próprio nome já fala, web, acesso à internet, e-mail, logicamente, que é o correio eletrônico, tá? Então o que eu preciso saber? Foca aqui comigo. Eu preciso abrir um navegador. Neste caso aqui eu coloquei o Google Chrome, mas poderia colocar Mozilla Firefox, o Edge, assim por diante. Preciso digitar o meu provedor de e-mail. Neste caso aqui é o Gmail. Ele vai me pedir as minhas credenciais, que seria a caixa postal, seguida do arroba, o tipo de domínio, tá? E se ele for brasileiro, se ele for outra nacionalidade, eu preciso inserir. Então, joão@gmail.com.br, tá? E eu tenho que colocar a minha senha, perfeito? Então, é assim que funciona o webmail. Então, eu preciso acessar um navegador para poder utilizar, perfeito? Cliente de e-mail. Você não tem que acessar um navegador. Você vai acessar um app. Para quem não sabe, app é aplicativo ou um sistema, tá? Específico, tá? Quem são esses aplicativos específicos que caem no concurso público, professor João Kleber? São dois, tá? Ou você acessa o Microsoft Outlook ou você acessa o Mozilla Thunderbird, tá? O que esses caras são? São gerenciadores de correio eletrônico. É como se você tivesse, para quem nunca ouviu falar dessas duas nomenclaturas, você tivesse aquele aplicativo do Gmail no seu celular. Por exemplo, você assassinei o português agora, desculpa. Você clica no ícone do Gmail, que é como se fosse um e-mail vermelhinho, e ele já abre para você todas as suas caixas de mensagens. Aquilo ali é um cliente de e-mail. Por quê? Eu não preciso abrir o navegador, digitar o usuário e senha para acessar as minhas mensagens. Simplesmente eu clico no e-mail e ele já abre. E isso é o cliente de e-mail. Beleza? Então, eu tenho duas formas de acessar um e-mail. Via webmail, via cliente de e-mail. Entendemos as partes básicas. Agora chegou o momento da gente entender as diferenças que existem entre um e o outro, tá? Primeiro, os dois possuem questões de segurança, tá? Mesmo que hoje você, por padrão, se você tiver um cliente de e-mail configurado, você clica lá no ícone, seja Microsoft Outlook, Thunderbird ou, vamos pegar o exemplo do Gmail, você clicou, ele já abre já o e-mail para você. E aí, às vezes, o seu computador, não é somente você que está acessando, existem várias pessoas que podem acessar esse computador. Mas você pode configurar senha também, tá? Assim como um navegador, né? Um webmail. Tá? Então, a questão de segurança são idênticas. Agora, a grande sacada é a questão quando você não possui conexão com a internet. E aonde que eu quero chegar? Porque você pode até perguntar, poxa, professor, como que o e-mail vai funcionar sem acesso à internet? Se liga nessa dica aí. Quando você tem o nosso amigo navegador, então significa que você está utilizando um webmail, eu preciso abrir o navegador, nesse caso aqui é o Google Chrome, e aí para tentar obter acesso aos meus e-mails, correto? Beleza. Imagine que você não tem conexão com a internet.
Quando você abrir o navegador, vai apresentar um erro da página 404. A página não pode ser exibida porque não tem conexão com a internet. Tá? Então o que acontece? Eu nem consigo abrir o navegador. Agora, se eu possuo um cliente de e-mail, a coisa muda de figura. Porque quando você tem um cliente de e-mail, os e-mails eles são criados uma cópia dentro daquele dispositivo. Então é local. Diferentemente do webmail, que o webmail você vai acessar o servidor do seu provedor. E aonde que eu quero chegar, turma? Se você tem um cliente de e-mail, criou-se uma cópia. Então, você consegue acessar o aplicativo e aí, pasmem, você tem acesso aos e-mails. Só que os e-mails antigos. Como assim antigos? Até o momento da queda de conexão. Tá? Opa. Conexão. Então na prática funciona da seguinte forma. Eu preciso criar um relatório, tá? E eu recebi as informações ou os dados, por exemplo, do meu gerente na data de ontem. E agora caiu na internet. Se eu estiver utilizando o webmail, lascou, tá? Por quê? Eu não consigo nem conectar no Gmail para obter acesso aos meus dados. Agora, se o meu e-mail estiver configurado no cliente de e-mail, simplesmente eu clico no Outlook ou no Thunderbird, por exemplo, e aí eu vou obter acesso aos meus e-mails. Só que eu tenho acesso a todos os dados, por exemplo, todos os e-mails enviados e recebidos. Vamos pegar como exemplo se caiu a queda de conexão ao meio-dia, tá? Ao meio-dia do dia 5 de setembro. Então até o dia 5 de setembro, ao meio-dia, eu tenho acesso a todos os e-mails. Após esse período eu não tenho acesso a nada. Mas, como eu disse, eu tive acesso ao e-mail com as informações no dia 4. Então é possível que eu consiga ter acesso, né, normalmente esse e-mail. Então isso facilita. E isso pode ser cobrado numa questão de concurso público. Então, quando você trabalha com um cliente de e-mail, você pode ter acesso de forma mais vantajosa que se comparado ao nosso amigo web de e-mail. Por quê? O webmail só vai funcionar se tiver acesso à internet. O nosso amigo cliente de e-mail, ele funciona sem ter a conexão com acesso à internet, porque ele está localmente. Outra coisa também que pode cair na sua questão de concurso público. Hoje a gente vive muito atarefado, né? E é possível, por exemplo, você encaminhar um e-mail mesmo você não tem conexão com a internet. Como que funciona isso na prática? Simples. Você está com um cliente de e-mail, um aplicativo do Outlook, então abre o Outlook, mas aí está sem conexão com a internet. Só que você sabe que aquele e-mail é muito importante. Você não tem só aquele e-mail para fazer, você tem várias atividades para serem realizadas. Só que você sabe que você é um pouquinho esquecido. Então, o que você faz? Monta o e-mail, encaminha o relatório, faz o upload normalmente e encaminha o e-mail. Lógico que esse e-mail ele não vai ser enviado agora. Só que o próprio gerenciador de e-mail, o próprio cliente de e-mail, ele fica lá sincronizando a todo momento. Quando restaurar a conexão com a internet, o que o Outlook faz? Ele começa a fazer a sincronização e aí a gente viu que tem um e-mail que foi disparado. E a gente vai até ver na próxima parte da aula que tem a caixa de saída, é o local onde ele fica. Voltou à internet, ele pega e encaminha esse e-mail para o destinatário e você já fez a sua atividade. Então eu não preciso, por exemplo... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo
professor de pedagogia, 10h35, inclusive. A nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.